Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Estamos aqui na zona de Balazar a dar aqui uma voltinha e hoje queria fazer aqui um vídeo no seguimento de um vídeo que o Pirata fez. Portanto, ele fez um desafio, apesar de não me ter nomeado a minha, eu autonomeei-me, porque quem manda no meu canal sou eu. Não, ele disse que ele nomeou 3 pessoas, mas disse que os outros motovloggers ou quem quisesse que podia fazer também um vídeo a falar sobre este tema. E qual é o tema? As motas, quantos quilómetros é que fizemos em cada mota que já tivemos? E eu, como sou ainda um motovlogger muito recente, tenho 2 meses ou 3 meses, e de uma forma de vos estar também a conhecer um bocadinho, a conhecer mais um bocadinho, tanto o meu histórico em termos de motas, como é que foi o meu percurso, porque foi um bocadinho, tem 2 períodos basicamente. Portanto, decidi fazer este vídeo aproveitando o desafio do Pirata para fazer este desafio. Então, a minha história com as motas remonta já desde muito novo. Eu sempre gostei muito de motas e carros, portanto sempre foram a minha paixão, ainda atualmente, não é? Eu já tinha 10 anos, ou 10, 12 anos, opa, já olhava para as motas e para os carros e então, portanto, a minha paixão pelas motas já vem desde muito cedo. Então, quando eu fiz 15 anos e pedi ao meu pai, e pai, com 15 anos gostava de ter uma mota. Portanto, eu fiz 15 anos em 97, não é? Exatamente, em 1997. Aí, pai, 15 anos e tal, porque assim, eu tinha uma cena que era, eu com 15 anos, eu já media 1,85 m, começo hoje, e já pesava 90 kg. Portanto, o corpo que eu tenho hoje, com 15 anos, eu já era assim. E então o meu pai, é perigoso e tal, e ele, pá, pronto, vê lá uma moto então, que gosto. Pá, como os meus amigos tinham todos DT 50 na altura, e era das motas que eu via mais, a Yamaha DT 50, pá, eu achava a moto um bocadinho baixa e tal, então andei a ver, e então meti na cabeça que queria uma Aprilia RX 50, uma moto mais alta, com descanso central, na altura, e está a começar a chover, boa, não importa. Também, se não se conseguir vir a estrada, pelo menos vou-me aqui a fazer companhia aqui a ouvir. Então, o meu pai comprou uma moto, eu andei com a moto, 15 anos, ia para a escola, às vezes ia visitar os meus avós, ia de moto, e andava ali muito pela zona da cidade do Porto de moto. Opá, era uma moto fixe, tive alguns problemas, e é por isso a minha panca com as marcas italianas. Além de quando eu ia à revisão, os meus colegas nas DT 50 que me davam ratada a andar em velocidade máxima, que elas eram mais leves, iam fazer uma revisão à moto, pagavam 70 euros e eu pagava 200. Portanto, moto italiana, na altura, era o que era. Opa, mas pronto, meti-lhe um escape na altura para fazer mais barulho e não sei o quê. Ficava com a roupa a cheirar a gasolina, que era uma coisa estúpida. Opa, e aquilo, depois eu como cheguei aos 17, andei com a moto há 2 anos, cheguei aos 17, opa, uma pessoa já ia sair à noite ou durante o dia na escola, opa, a moto deixava-me um cheiro na roupa, opa, que era uma coisa estúpida. E eu então quase que decidi passar 2 anos encostar a moto, opa, porque a cheirar a qualquer sítio que eu fosse de moto, opa, era aquela gasolina queimada. Deve haver aí pessoal a ver o vídeo que sabe bem do que é que eu estou a falar, opa, era um fedor do caralho na roupa. Opa, eu decidi encostar a moto e vender a moto até. Tinha 17 anos ou 17 anos e meio. E eu pensei, opa, faço 18, tiro a carta de carro, começo a andar de carro e, opa, e as motas, pronto, foi fixe, mas acabou.
E assim fiz, vendi a moto, fiz 18 anos, tirei a carta de carro e comecei logo a andar. Eu já sabia conduzir, pá, aí desde os 12 anos, portanto aquilo foi fazer na altura, agora não é assim, fiz 2 aulas ou 3, siga para exame e está feito, pronto. Comecei a andar de carro, nunca mais, opá, as únicas vezes que eu andava de moto, às vezes encontrava um amigo na rua, quem tivesse moto, e pá, deixa-me só dar uma voltinha, ia assim para um parque de estacionamento ou um descampado, opá, só para tirar o vício, digamos assim, opá, mas sempre andei com essa cena das motas. E gostava, mesmo andar de carro, quando passava uma moto por mim, opá, eu ficava a olhar, portanto, durante 20 anos praticamente. E agora em 2020, eu decidi tirar a carta de moto, dezembro de 2020. Decidi tirar a carta de moto por causa do Covid e não sei o quê, para retomar as motas, daquelas alturas que não se podia sair de casa ao fim de semana e não sei o quê. E eu, então vou tirar a carta de moto e já posso sair ao fim de semana, pelo menos não é tão grave como sair de carro. E eu meti-me a tirar a carta de moto, ou só uma coisa, com a Aprilia RX50, opa, eu nem sei quantos quilómetros é que fiz naquilo, em 2 anos, sei lá, 10.000, opa, não faço a mínima ideia. Eu não sou pessoa de guardar recordações, dá 20 anos, opa, eu vendi a moto, apaguei as fotografias, se é que tirei alguma, e está arrumado e acabou. Eu sou assim. E eu, entretanto, já devia ter virado não sei para onde e não sei onde é que estou. Bem, não importa. Não sei quantos é que fiz, vamos dizer 10.000 km, pronto, só para, não faço a mínima ideia, deve ter sido mais qualquer coisa, que eu ainda andava um bocado. E então, em 2020 decidi tirar a carta de condução e comprei a lindíssima, na minha opinião, Africa Twin Adventure Sports, a 1100, a nova. A nova, não é esta que saiu agora mesmo, a que saiu, portanto, aquela que já tem o ecrã a cores e que dá para ligar o GPS ao telemóvel, etc. Primeira moto passados 21 anos sem ter moto, Africa Twin. Opá, espetáculo, não é? Andei com a moto 1 ano e meio, portanto, dezembro de 2020 até junho de 2022, portanto, este ano que acabou agora, tive a moto até junho, foi 1 ano e meio, e portanto fiz 60.000 km, basicamente. Foi 59, 60 arredondados. Portanto, ano e meio, 60.000 km, opá, andei muito com a moto, percorri 1/3 da Europa nela, mais ou menos 1/3 da Europa nela, muitos países, viagens, etc. E passeios também de proximidade, como tudo, não é? Como faço com esta, igual ao que eu faço com esta. Opa, uma moto espetacular, muito fixe, boas suspensões, bom tudo, fiável, nunca deu nenhum problema. Revisões da marca, obviamente, só que é revisões de 3 em 3 meses, não é? Como devem calcular. Mas pronto, jante 21 à frente, não faço off-road e etc. Não é a moto ideal e mais confortável para fazer única e exclusivamente estrada. E foi só por esse motivo que eu troquei de moto. Ora bem, isto aqui, onde é que eu estou? Eu devo estar em Gião. Rua de Talves, lembra que o GPS não conheço, mas não importa. Opa, 60.000 km em ano e meio, que espetáculo, adorei a moto, pá, muito fixe, mala de 56 litros atrás. Eu vou pôr aqui umas fotografias da Africa Twin que tenho no Instagram, porque minhas de telemóvel ou guardadas não tenho nada, moto vendida, apagou tudo, é passado. Eu sou assim,
Tenho só no Instagram várias fotografias da moto e vou lá buscá-las para pôr, quando tiver a editar o vídeo, para pôr aqui uma ou duas só para vocês verem. Fui a Nürburgring com a moto, andei na pista em Nürburgring com a moto. Opa, espetacular. E em junho de 2022 comprei, troquei a Africa Twin por esta Goldwing. Ela tem aqui 20.000 km. Vou ter que fazer agora a revisão em breve, mais 1.000 ou 1.500. Vou já fazer a revisão, não sei se ainda este mês ou em fevereiro. Opa, tem sido espetáculo, 6 meses. Já lhes espetei aqui 20.000 km. Fiz já não sei quantas viagens para o Luxemburgo e a atravessar França pela Estrada Nacional, Espanha. Já dei aqui umas voltinhas em 6 meses bastante engraçadas com a moto. Opa, e tem sido muito fixe. Portanto, para o desafio do Pirata e o RX50 eu não sei quantos quilómetros é que fiz. Portanto, vou começar pela Africa Twin 60.000 mais 20.000 desta, portanto 80.000 em 2 anos. E depois a RX50, opa, se calhar, sei lá, 15.000 em 2 anos que andei com ela, não faço ideia. Portanto, 80.000 em 2 anos, vamos esquecer a Aprilia RX50, porque eu já foi há muitos anos que andei, que tive a moto. Opa, e é este o meu histórico. Espero daqui a 10 anos estar a fazer outro desafio do Pirata, mas em vez de 2 motas, ter tido já, por exemplo, 5 no total. Vamos a ver. Porque é assim, e eu, a nível de carros, ora bem, eu estou casado há 13 anos. Eu estou casado há 13 anos. Quantos carros é que eu tive? Em 13 anos tive, ora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carros. Eu e a minha mulher em conjunto tivemos 9 carros em 13 anos. Ora, deixa-me fazer separado o meu e dela, a ver se não me esqueci de nenhum. Ora, aqui é 5. Portanto, a minha mulher teve 4 até agora e eu tive 1, 2, 3, 4, 5 e 4, 9 carros em 13 anos. Portanto, 9 carros em 13 anos e 2 motas em 2 anos. Está na média, pessoal, está na média. Mas agora vou ter que quebrar a média, porque a vida não está fácil. Portanto, vamos lá ver como é que, como dizia o outro, vamos andando e vamos vendo. Vamos andando e vamos vendo. Que eu no último vídeo falei-vos da Hayabusa, não foi? Lembram-se? Que eu vos falei que ainda havia ter uma Suzuki e que a única Suzuki que eu comprava neste momento era a Hayabusa. À ficha. Sim, senhora. Pronto, pessoal, está o vídeo feito. Comentem aí o que é que vocês acharam deste vídeo, das motas que eu tive, se foram boas escolhas, se não foram, que motas é que podem ser no futuro boas para mim. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.